Olá, sigamos mais uma vez com a temporada. Lembrando, tem o índice do tempo na descrição do vídeo. Então, nós vamos falar aqui, continuar falando de 4 animes, 3 estrearam nessa temporada. O nosso primeiro tá acabando e é da temporada passada, mas você pode ficar à vontade para assistir qual review você quiser. Então siga o nosso índice na descrição e nos comentários. Eu preciso lembrar de fazer sempre, mas às vezes eu lembro, tá bom? Fica tranquilo. Banana Fish! Vocês estão ligados que eu já estou um pouco desanimado com Banana Fish porque ele foi virando cada vez mais galhofa. Mas o problema de quando uma coisa é ridícula, ou quando é tosco, é exagerado demais, é quando ela não entende que as coisas são exageradas demais. Quando ela leva tudo que tá acontecendo ali a sério e você para pra pensar, tá aqui, né? Esse negócio idiota que tá acontecendo ali. Então, é isso que me incomoda, pelo menos, em certas histórias. Banana Fish vem fazendo isso. E vem também fazendo outra coisa que me corrói por dentro, que é fazer o personagem ser magicamente sensacional e incrível. Esse episódio tem um pouco disso, esse episódio 16 tem um pouco disso. Tem uma cena lá de... perpassa todo o episódio, que é não subestimem ele pode ser uma criança, mas ele é uma máquina de matar com um QI de mais de 200. E tal. Então isso é um bagulho que realmente tá me irritando, mas eu já comentei várias vezes. Esse episódio, pelo menos, entendeu o absurdo da situação e brincou com isso, e jogou para a comédia. Boa parte da primeira metade dele ainda é razoavelmente sério, mas ainda estava no campo do normal, assim. A escapada é um puta sistema de segurança e ele escapa seduzindo os caras na câmera de segurança, que isso é do episódio passado, na verdade, e ainda é meio bobo isso aí. Mas, pelo menos na segunda metade, ele começa a usar isso pra comédia. E quando ele começa a usar isso pra comédia, já começa a ficar um pouquinho mais legal, um pouquinho mais interessante. Quando chegam os dois e ele se veste de enfermeira e eles escapam disfarçados, colocam um cara lá na maca, tem o... enfim, eu vou até deixar passar porque ainda acaba sendo comédia, vai. Mas não sei se eu gosto da cena, mas vamos lá. Do médico abusando da enfermeira, que é o Ash. Então é uma cena um tanto esquisita, mas ainda é uma cena que faz parte de todo o negócio da comédia do episódio. Então, no fundo, como foi basicamente o episódio da fuga e foi comédia e eu achei engraçado, eu praticamente não tenho o que comentar desse episódio, sabia? Não tenho quase nada. Ele escapa e foi divertido. E é isso. Pelo menos esse arco acabou, eu suponho, né? Porque o arco seria o de usar o Ash para os experimentos e ele escapa. Então eles não vão usar o Ash para os experimentos e o Ash vai fazer alguma outra coisa agora. O que eu fico pensando é que a gente tá no episódio 16 e a série vai ter 24 e me parece que teria muita coisa para acontecer ainda. A história não parece resolvida, sabe? Não parece estar se encaminhando para nenhuma resolução. É uma coisa que aconteceu. Eu reclamava bastante no começo que eu achava a Banana Fish meio corrido demais, assim, acontecia coisa demais por episódio. Pelo menos eu tinha coisa pra comentar, né? Nesse aqui aconteceu coisa de menos, foi divertido, mas não tem muito o que comentar. Mas parece que o ritmo estabilizou um pouco, mas aí causa o problema de a série ter que acabar. E eu não sei se eles vão adaptar, eu não sei em que ponto do mangá isso tá, na verdade, porque eu não li o mangá, porque essa é a análise do anime. Então eu não sei o quanto falta pra ser adaptado, eu não sei o quanto eles vão cortar, e aí eu fico pensando o que pode acontecer agora, e o quanto pode acontecer agora, e o quanto o fim vai ser corrido ou não. Mas isso é especulação, isso é pensar em próximos episódios, mas eles não existem ainda, então vamos aguardar. Esse episódio foi ok. Goreidoman, que eu venho amando! Esse episódio foi ok também, não foi maravilhoso como os outros. Mas ainda foi um episódio muito bom. Eu vou continuar elogiando a direção do Gridman, porque tá realmente sensacional, é um anime lindo, muito bem dirigido. Eu gosto como ele equilibra e varia as atmosferas e os diferentes tons que ele precisa atingir em diferentes momentos do episódio. Então,
basicamente tudo que tem a ver com a menina Akane, eu acho que é o nome dela, que é a menina que faz os kaijus, tudo que tem a ver com ela é sempre desconfortável, sabe? Sempre tem alguma sensação de algo fora do lugar, sabe? E esse episódio foi basicamente focado nela e a maneira como ela se relaciona com outras pessoas e a maneira como ela despreza, talvez até a necessidade de se relacionar com outras pessoas. Eu realmente curto essa parte, porque, por exemplo, ela fala com a Rika apenas porque ela quer chegar no Gridman, mas é perceptível, é palpável que ela não quer tá tendo aquela conversa. E aí ela se mete naquele negócio do karaokê com os caras pra poder conversar mais com a Rika, pra tentar perguntar do Yuta, pra ver se ele é o Gridman mesmo. Eu gosto, por exemplo, que a gente tá no quarto episódio e a vilã da série basicamente já matou que o Yuta é o Gridman, só precisa ter certeza, né? Mas, bom, realmente parece que é. Deixa eu checar. E aí esse episódio foi pra ela checar. E ela não consegue, mas enquanto ela não consegue a informação, mas enquanto ela tá lá no karaokê, tem aqueles ângulos que é uma coisa que acontece bastante desde o, sei lá, episódio 2, quando ela fala com o professor e o professor é meio ríspido com ela e tem aquela lente de olho de peixe, e que é basicamente a lente do desespero mental dela. Ela precisa sair daquela conversa o mais rápido possível porque ela despreza todo mundo e despreza essas relações que as pessoas têm umas com as outras. Então, eu curto essa parte, eu ainda não entendo a Akane. E eu acho que boa parte do caminho dessa série vai ser pra entender ela, né? Mas até o momento, os personagens que mais destacam, porque tem realmente mais espaço e os conflitos delas parecem importar mais pra série, são a Akane e a Rika. Porque são duas maneiras diferentes de ter dificuldade de se comunicar. A Rika quer. Não é que ela é completamente antissocial, né? Ela tem amigas na sala, ela conversa com as amigas na sala, mas é como se ela tivesse essas amizades, mas ela guarda coisas pra ela e talvez se ela se abrisse um pouco mais e dissesse um pouco mais o que ela sente, ela teria relacionamentos mais profundos, mas ela tá sempre com uma certa distância. Mas é por dificuldade, não é exatamente por desprezo. Enquanto a Akane é meio que propositalmente dissimulada, porque ela odeia falar com todo mundo. E ela cria um ser que é aquele kaiju anti, e ela trata muito mal esse moleque, que é um kaiju, mas é um moleque. Então a Akane me confunde e a Rika eu entendo, mas ainda falta um caminho pra ela. O Yuta e o outro moleque que eu não lembro o nome, mas o Yuta, até o momento, não tem tanta coisa assim pra gente trabalhar. Eu realmente acho que de repente a ideia é trabalhar os conflitos dele mais pro fim, assim, pra resolução do conflito dele, ou pra talvez não resolução, vamos ver, né? Seja o clímax da coisa. Mas por enquanto a gente não entende muito bem ele. A única coisa que a gente tá ligado é que ele tem aquela coisa de... ele tem a falta de memória. Ele provavelmente disse alguma coisa pra menina, pra Rika. Pode ser que ele tenha dito que gosta dela, pode ser que não. Mas ele não lembra e ele tem esse desconforto. Mas aparentemente ele gosta dela. Tem aquele cara grandão. A escola dele se chama Neon Genesis, é isso? É uma escola? Eu não lembro agora se é uma escola. Mas escola, grupo, sei lá, é Neon Genesis. Então a referência a Evangelion nesse caso é um pouquinho óbvia. Mas tem o cara lá com o bagulho na boca e... esse cara fica observando e fala, realmente é uma vergonha ficar olhando pra vocês agindo desse jeito. Mas não é ruim, é bonitinho. Porque eles são realmente adolescentes com dificuldade de se comunicar e tal. Tem até uma situação que eu já passei na vida, eu sei como é que é difícil. Quando você chama a menina pra sair, você fala, vamos sair? Vamos! Eu vou falar com todo mundo. Não, era eu e você. Enfim, mas isso é passado agora. Não preciso mais disso. Mas esse episódio não foi tão incrível quanto os outros, obviamente. Não foi tão rico, não foi tão emocionante, mas também é um episódio para construir até o mistério da Akane. E continua interessante, continua tendo bons conflitos, a direção continua maravilhosa e é isso. Assistam Gridman, está ótimo. O tal do Bunny Girl.
Vejam só vocês, vou continuar vendo, vamos tentar ver até onde eu tenho paciência pra Bunny Girl, mas eu acho que, sendo bom ou ruim, e eu não acho exatamente bom, pelo menos tem coisas pra comentar, ele realmente tem assuntos ali, né? O negócio é que agora eu saquei parte do gimmick, do truquezinho ali, do catch da série, e eu acho um bagulho bem bobo. Não é exatamente importante, não é o centro do negócio, mas é... Sabe? Porque é o seguinte, tem a síndrome da adolescência. Pelo que eu entendi da estrutura da história, a gente vai realmente, depois de resolvido o caso da Mai, agora a gente vai ver outros casos. E primeiro eu quero saber o quanto a relação dela, da Mai, com o Genericum vai importar. Enfiaram um pouco do relacionamento deles ali nesse episódio, mas pareceu bem mal entendido padrão de comédia romântica. E mal entendido padrão de comédia romântica é uma das piores coisas que existem. Porque é um recurso muito preguiçoso. Vamos ver no que dá. Mas resolvido o caso da Mai, a gente vai vendo talvez em blocos de 3 episódios, talvez em blocos de 2 episódios, eu não faço ideia de quantos casos a gente vai ver, a gente vai vendo cada um desses casos. E todos esses casos são para comentar perks, para comentar problemas da vida cotidiana numa escola japonesa, né? Problemas de como é difícil se relacionar e quais são as peculiaridades da dificuldade das relações sociais dentro desse contexto. Sempre relacionando com uma ideia, uma teoria, uma ideia vaga científica, uma frase, conceito, whatever, científico, da menina exposição científica de óculos. Que parece que essa vai ser a estrutura, então. Vai se apresentar um problema, aí ele vai na sala de ciência onde essa menina, que aparentemente é muito mais inteligente do que ela deveria ser para uma menina de colegial, vai explicar uma ideia, ou ela é muito inteligente ou ela gosta muito de ler Wikipédia, né? Essa menina vai ler a frase da Wikipédia que ela memorizou e a gente tem que relacionar isso de uma maneira muito torta com o problema social que as pessoas estão passando na escola. Acho idiota, vou confessar pra vocês, acho idiota, porque parece um apêndice inútil. A discussão social que tem ali já é muito interessante, já é interessante o suficiente. Fazer essa relação com, o demônio de whatever, esqueci o nome do coisa que eles citam lá, é sempre muito tangencial e é sempre meio que usado pra, então era isso que ela quis dizer naquela explicação sobre o negócio científico. E foi embora. É sempre uma cena inútil. E eu não sei se a ideia é que a gente acredite que a síndrome da adolescência é cientificamente explicável. Porque simplesmente não é. E a gente não precisa de uma explicação para isso. Simplesmente não precisa. Não tem absolutamente nenhuma necessidade. É um estopim, é um fenômeno mágico sobrenatural que acontece e cria situações pra gente pensar em situações da vida real. Pra que esse negócio? Realmente acho bobo. Dessa vez a gente tem aquela menina que a indecisão dela, se eu entendi direito, faz com que o dia se repita. Não exatamente a indecisão, mas enfim, o dilema interno dela faz com que o dia se repita. Enquanto ela não se resolver, o dia vai se repetindo até que ela se resolva. O funcionamento da viagem no tempo nesse episódio não me interessa. Se você for corrigir essa parte nos comentários, eu vou adiantar aqui pra vocês, eu não vou ler. Simplesmente não importa. O que importa é que o que está sendo discutido ali, nesse momento, é uma coisa que dessa vez é até um pouco mais relacionável com o nosso lado ocidental aqui da coisa. Porque é o tipo de coisa que acontece mesmo na escola, né? Primeiro, a coisa mais específica. A questão de ela não poder dar bola pro cara porque esse cara é o que a amiga dela tava querendo ficar. Então, isso é uma coisa que acontece, isso é normal. O que tem de mais japonês é que se ela deixasse a situação acontecer, ela seria culpada por isso num nível que ela seria ostracizada. Ostracizada é a palavra? Eu acho que é.
Então realmente você não pode ter um comportamento ligeiramente fora do padrão numa escola japonesa, que o ostracismo ao qual você será submetido é muito forte. Então esse é o problema dela. E aí ela vai ter que criar uma situação para fugir de uma outra, para manter aparências e continuar com as relações sociais dela do jeito que sempre foi. Isso é interessante. Essa parte é legal. Vamos ver no que dá. Como eu disse, isso é introduzido via explicação científica inútil e causa um mal-entendido genérico de comédia romântica. Então essa série realmente não consegue criar algo que seja plenamente interessante e abordar aquela coisa de maneira aprofundada. Ela tem que se cercar de truquezinhos de gênero. Seja o gênero comédia romântica, seja o gênero light novel. O jeitão light novel, o jeitão anime de fazer as coisas. Tem que ter tem que misturar coisas. Pode ser sobrenatural, mas pode ser científico também. O que será, sabe? Me lembrou um pouco Haruhi Suzumiya, veja só você. Então, mais uma vez, continua com o que eu tava falando no arco de 3 episódios do começo. Eu me interesso pelo que ele quer falar, mas a capa de anime genérico que ele coloca sobre si mesmo, eu vejo que não precisava, sabe? Eu vejo que dava pra você tirar essas bobagens e ter uma história da hora, realmente pensando em coisas interessantes. Mas ele não quer. Ele quer ser anime. E aí eu acho bobo, sabe? Eu acho... É o pior que o anime tem a oferecer. Olha aí, eu tava falando no episódio passado de que eu achava que esse teste podia não ser sério, no sentido de ser só uma jogada psicológica com o cara e não ter stand. Eu acertei 50%. Que, né, meio que é uma jogada psicológica apenas e não é pro cara realmente, de fato, conseguir fazer o fogo ficar aceso o tempo todo. Mas envolveu o stand. Vocês sabem que eu tenho alergia a stand. Na verdade, esse stand desse cara, eu já expliquei várias vezes que eu não gosto de stand, eu não quero que vocês fiquem me explicando também como funciona o stand, porque não é essa a questão. A questão é realmente de gosto. Eu disse pra você que eu tô errado nesse sentido. Eu tenho que aceitar stand. Já faz 3 fases de Jojo que tem stand. Acabou, eu tô errado nisso. Já falei no VideoQuest da parte 3 que eu tô no bonde errado da história. Eu já perdi essa luta já. Enfim, o stand do cara é interessante, lá do Polpo. É um stand interessante. Quer dizer, ele é interessante pela situação que ele cria. E eu gosto também do fato de que o teste realmente era pra dar um pânico no cara aí, porque o maluco tem uma situação, como eu estava debatendo com os meus amigos do Padrim, o cara tem uma win-win situation ali, né? Se o maluco conseguiu manter o fogo aceso porque ele acreditava que ele tinha que manter o fogo aceso, quer dizer que ele é um cara leal e que tem aí algum tipo de força mental pra fazer esse bagulho acontecer. Se não, das duas uma, ou ele morre, então foda-se, ou ele vira um cara ele desperta um poder de stand porque tem a porra da flecha lá citada na parte 4. Ele tem um cara que queria entrar na máfia, já queria entrar na máfia e agora tem um poder mágico. Legal, ele ganha de qualquer jeito. Então eu gosto dessa parte, eu acho um jogo mental interessante e criou uma situação onde ele teve que combater um stand que realmente era difícil de ser combatido. E criou também um episódio tenso, porque é aquele tipo de situação que ele não vai ser intenso, não vai ser rápido, não vai ser dinâmico, não vai ser uma luta foda e tal. É um bagulho de a gente tá eternamente ameaçado, mas a gente tem tempo pra pensar na situação, porque o cara só pode andar pelas sombras, mas na sombra ele é extremamente rápido, e é o pôr do sol. Então, toda a situação criou um episódio que foi interessante, tanto na tensão, quanto na direção visual. Tem um vídeo, tem aquele canal daquele Ajay, eu não sei como seria a pronúncia do nome do cara. É um maluco muito mais especializado em fazer, é parecido com o Sakuga Blog. Ele tem aquela coisa de pegar e pensar nos animadores, quem anima o quê, e como é a técnica da animação e tudo mais. E ele é muito mais especializado, ele tem muitos vídeos que eu vi, pelo menos, no Dragon Ball Super.
até por conta de todo aquele processo das pessoas ficarem debatendo se era mal animado, se não era mal animado, então ele fazia uma desmistificação desse processo que era muito interessante. E ele falou da parte 5 do Jojo, no primeiro episódio. Ele falou que ele nunca interessou tanto assim nas animações do Jojo, porque, e isso é verdade, até por conta de ter sido uma produção com poucos recursos, ela foi ganhando recursos ao longo do tempo, mas lá no começo vocês lembram como era meio tosco. Então não tinha como ter uma animação foda. E ele analisa a animação. O que Jojo sempre fez foi ter enquadramentos icônicos, trabalhar com a imagem estática no sentido de criar imagens impactantes. E ele fez isso por muito tempo e deu resultado, e eu acho que o pico foi a parte 4. Realmente, visualmente, a parte 4 é a melhor que tem. Porque também tem aquela coisa de distorcer as cores o tempo todo. O céu nunca é azul, o céu é um verde mar, sabe? E as nuvens são amarelas. Então tem essa brincadeira com as cores, então ela já é muito icônico, e aí tem aquele momento que as cores se invertem e tudo fica mais esquisito. Então a parte 4 é mais interessante ainda. A parte 5, aparentemente, com um novo diretor, porque eu acho que o diretor do Jojo tá fazendo o Tsubasa, o Capitão Tsubasa, com um novo diretor e até um novo estilo de arte, ele tá um pouquinho mais focado em animação, em qualidade de animação, em realmente movimento. Animação, no que eu digo, no sentido de movimento. E tem sim uma clara diferença dessa série para séries anteriores. Nesse episódio, por exemplo, tem uma cena que eu gosto muito, mas aí também não é só a qualidade de animação. É uma questão de direção e uma questão de um episódio construído para ser tenso. Que é aquela parte onde eles estão andando porque eles querem atrair o cara para um lugar onde eles possam tirar a sombra e atacar o stand com o sol. E aí tem um zoom no stand inimigo, e ele na verdade entra na sombra dos corvos. Então é um zoom com um movimento assim, é muito rápido, é bem sutil, mas é bem bonito. Mas a parte que eu mais gosto visualmente é no comecinho, quando tem um frame que tá naquele momento das cores invertidas, que tem um frame de frente para a escada e a sombra dos pilares do corrimão da escada faz uma sombra quadriculada nos degraus. Então você tem aquelas cores invertidas, aquele cenário meio esquisito e aquela sombra muito pouco natural. Então tudo fica meio tétrico, meio tipo incomoda, sabe? Então eu curti muito aquela imagem. Então realmente essa série tá bem legal nesse sentido. Eu acho menos interessante visualmente do que a parte 4, até porque ele tenta uma iluminação e uma colorização mais natural, né? Não tem céu verde água, por exemplo. Mas pelo menos cria situações como, por exemplo, nesse episódio, que foi todo no pôr do sol, então o pôr do sol realmente deu uma tensão, junto com o fato de que o stand usa sombra, então o pôr do sol cria sombras longas, então ele brincou bastante com isso. É mais natural, então cria uma situação legal desse tipo. Mas eu gosto mais da loucura visual da parte 4. Enfim, esses dois últimos episódios foram legais. E agora a gente vai ser introduzido ao grupo de pessoas que provavelmente faz as próprias roupas, porque todo o resto das pessoas em Nápoles usa roupa normal. Essas pessoas têm umas roupas que eles roubaram diretamente de um desfile de moda, daqueles desfiles de moda que não são feitos com roupa que você vai usar na rua. É só realmente um conceito. Desfile conceito. Eles pegaram a roupa de lá e é isso. Só eles têm esse negócio. Então, todo mundo é muito flamboyant nesse grupo. Tudo bem, aprovo. Então a partir de agora a gente vai ver esses caras, até porque o Pope foi morto. Gostei do recurso todo de transformar a banana numa arma, fazer o cara se matar e tal. Eu não acho que ele puxaria o gatilho necessariamente, mas ele puxou e foda-se. Também não vou ficar questionando essa parte. Foi uma cena legal. E é isso. Jojo está legal. Essa semana de animes foi uma semana de vários episódios ok. 5, no máximo 7 de 10. Muito obrigado a todos. Compartilhem esse vídeo com todo mundo que está acompanhando esses animes que eu comentei aqui. Muito obrigado, falou! E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.